início ao tema das concessões e permissões de serviços públicos. Nosso grupo, cada um vai se apresentar. Eu sou o Lázaro, né, e vou iniciar fazendo a introdução do assunto, trazendo alguns aspectos importantes do desenvolvimento do trabalho. Primeiramente, alguns conceitos gerais de concessão e permissão. Né? A gente, ao longo dessa disciplina, a gente estudou sobre a questão das competências. Né? E a concessão e a permissão são instrumentos de descentralização da execução de serviços públicos. Certo? Através desses institutos, o Estado transfere a terceiros uma inovação, né, da década de 90, a parte dos serviços públicos. Certo? E esses serviços públicos são passados para o Estado, que é o titular, para a iniciativa privada, que assume a parte da execução desse serviço, impulsionados principalmente a partir da reforma gerencial do Estado. Certo? A gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Então, pode só um pouquinho, por favor. O que são os serviços públicos? Né? Eles são atividades administrativas, né, que são executadas de forma direta ou indireta pelo Estado. Certo? Vamos lembrar das competências que o Estado tanto pode executar de forma direta, né, através de seus órgãos, naquele processo de desconcentração, né, como ele pode fazer de forma indireta, otorgando esse poder às entidades, né, como as estatais, as economias mistas, as empresas, né, sociedades, como ele também pode, pelo sistema da descentralização, transferir esses serviços para a iniciativa privada, né, a partir da década de 80 e 90. Né? E qual é o objetivo desses serviços? Né? Satisfazer as necessidades da coletividade. E são dois tipos de serviços que o Estado tem como suas atividades administrativas: os essenciais ou primários e os secundários ou não essenciais. Né? A distinção entre eles é que os essenciais são aqueles que a sua ausência pode afetar direitos fundamentais como a dignidade humana. Né? É o caso da saúde, da educação, da segurança pública. Né? E os não essenciais, os secundários, são aqueles que são importantes, mas não têm a mesma essencialidade, né? Como é o caso do lazer, da cultura, certo? Do turismo, dos serviços de correios. Né? Então, esses serviços o Estado presta para a gente, e a partir da reforma gerencial, que a gente vai falar agora um pouco mais, pode passar, por favor, eles passam a ser pilares desse processo. Tá certo? Em 95, já no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil adota esse sistema gerencial, que é muito importante para as concessões. As permissões das concessões são muito importantes para esse processo. O Estado brasileiro, vamos lembrar que na década de 80 há uma transferência de poder militar para civil, né? E o mundo como um todo já passava por um processo de reformulação, principalmente o primeiro mundo, né? Os países envolvidos, a Europa, principalmente Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, né? Os próprios Estados Unidos já passavam por um processo de reestruturação, porque havia acabado a Segunda Guerra Mundial, os países voltaram seus olhares para as suas economias internas, absorveram toda aquela tecnologia da guerra, principalmente a questão de informática. O mundo passava por globalização, empresas multinacionais já tomando mercados. Né? Então o Brasil continuava parado no sistema de gestão público burocrático, que é só o nome, o nome dele era burocrático. Por quê? Porque o sistema focava nos processos, o Estado era enorme, inchado, o Estado é quem fazia tudo, né? até mais ou menos na década de 80. E o Brasil precisava reagir a essa invasão externa, precisava desenvolver sua economia, por isso lançou essa reforma gerencial, né, que é uma reforma da administração pública, buscando com isso o quê? Ter mais competitividade e buscando diminuir a estrutura do Estado para, com isso, poder ter mais eficiência. Né? O sistema burocrático era muito eficaz, mas em função de centralizar a atenção nos processos, tornava-se ineficiente às vezes. Então, a reforma gerencial, copiando modelos de fora, a da
Brasil adota como modelo de gestão pública o gerencialismo, né? E aí ele incorpora, através do gerencialismo, o país começa a desburocratizar, desestatizar e incorporar para a gestão pública princípios e técnicas da iniciativa privada, certo? Nesse novo modelo de gestão, o país passa a focar nos resultados, certo? Então, como fazer para diminuir o Estado e fazer o Estado crescer em serviço, trazendo para dentro do Estado a iniciativa privada, certo? E como fazer isso? Fazendo as concessões, as permissões, tem um outro instituto que são as autorizações, né? E com isso, a gestão gerencial tornava-se mais flexível, porque o sistema burocrático era muito hierarquizado, já veio para combater o patriarcalismo, ou o patrimonialismo, que era muito corrupto, clientelista, né? Então, o sistema anterior já veio combater isso. E o sistema atual, o gerencialismo, já veio para melhorar a eficiência. Então, maior flexibilidade, desburocratização, uma vez que você passa para a iniciativa privada, o sistema funciona nos moldes da iniciativa privada, né? Desestatalização, redução de custos, otimização de processos, são características de mercado que o Estado passa a adotar a partir da reforma gerencial de 95. Né? O Estado concentrava suas atenções nas atividades estratégicas, né? E deixava de se preocupar com serviços que o mercado tinha interesse e passava a focar nas estratégias, no legislativo, no judiciário, nas forças militares. E agora, como ele tinha essa descentralização para a iniciativa privada, ele também precisava fiscalizar essas empresas. Então, ele também se concentrava em regular essas empresas, fiscalizar essas empresas, para que os serviços executados por elas atendessem à coletividade com o mesmo grau de qualidade do serviço público, né? O Estado também passou a ser subsidiário, ou seja, aquelas atividades que o mercado não tinha interesse, o Estado assumia em função da predominância do princípio da supremacia do interesse público, né? Então é interessante, é essencial ou é secundário. O Estado, a iniciativa privada não quer o Estado assumir essa parcela do serviço, né? Por favor. E isso aí já foi colocado na base constitucional desde 1988. Olha, lá no artigo 21 já estava autorizado as concessões e as permissões para alguns serviços como telecomunicações, né? Inciso 11, inciso 12, também permite concessões e permissões para radiodifusão, energia elétrica, navegação aérea, alguns serviços específicos que os meus colegas vão falar mais à frente aí, desenvolver o trabalho. Só que nós temos um artigo principal, por favor, que é o artigo 175, que fundamenta essa parte das concessões e permissões, que vai ser também muito falado pelos meus colegas, certo? Eu quero só antecipar aqui que esse artigo ele veio como um parágrafo dizendo que a lei é desmorável, ou seja, ele veio preparado, assim como os outros anteriores, para uma lei regulamentar isso aí, né? E essa lei que regulamenta esse artigo 175, ela veio em 95, né? Que é a lei 987, trazendo todas as condições para que uma empresa privada, uma pessoa privada faça serviços públicos, né? Ele coloca lá, por exemplo, a necessidade de licitação, a necessidade de contrato, né? Para que esse tipo seja firmado. Então, esse é o contexto introdutório, né? De como é importante a figura da concessão e da permissão, que a gente vai agora aprofundar, certo? Então, só para encerrar uma questão, eu queria ver se vocês me acompanharam aí. Diz assim: uma característica típica das reformas do aparelho do Estado, empreendida a partir dos anos de 1990 no Brasil, é a ênfase na descentralização administrativa, como forma de alinhar a prestação de serviços públicos à necessidade dos cidadãos. Essa afirmação está certa ou errada? A partir da década de 90 acontece essa descentralização administrativa, o Estado passa serviços para a iniciativa privada, sim ou não? Sim, né?
exatamente isso que a gente discutiu aqui agora há pouco. Parabéns para todos vocês, que eu sei que todos acertaram. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o próximo. Bom, dando continuidade, vamos falar sobre os fundamentos legais que regulam as permissões e concessões públicas. Como nosso colega já destacou, a base principal legislativa das concessões e permissões, ela se encontra na Constituição Federal, artigo 175. O professor Pedro Lorenza traz alguns apontamentos que são resultantes dessa legislação, que é a titularidade da prestação dos serviços públicos, que é essa administração pública, mesmo quando ela descentraliza. Ele também traz as formas constitucionais de prestação de serviço público, que é pela administração pública ou por concessão ou permissão a particulares. Adiante, ele debate um pouco sobre a necessidade de licitação, para que você possa fazer a concessão ou permissão de serviço público obrigatoriamente é necessário que haja uma licitação para que se obedeça todos aqueles princípios da administração pública, né? Publicidade, eficiência, a fim de também garantir uma maior competitividade quanto à prestação do serviço, já que quando você abre uma licitação, aquele que tem o melhor preço e a melhor prestação de serviço esperado que ele ganhe na licitação. O professor Pedro Lanza também traz um motivo para que não ocorra a transferência a particulares. Então, uma observação que ele faz sobre a questão sobre a agentes da empresa, que as empresas elas usam muito e quando você quer a prestação de serviços públicos, não necessariamente vai haver uma outra atividade, que em parte não é tão bem verdade, a gente vai ver mais. Eu segui uma decisão do STF, proferida em 29 de 3 de 2023, que ela fala sobre a dispensa de licitações para um serviço que ele não é exclusivo e que se trata de infraestrutura. Então, que ela se torna mais uma autorização para uma prestação de serviço público que uma concessão ou permissão, que foi o resultado dessas ADIs aqui, a 5.548 e a 5.570. Então, nessa decisão, o STF reafirmou que nos casos em que não há exclusividade da exploração da infraestrutura, é possível a prestação de serviços públicos, por autorização, sem licitação, desde que haja os requisitos técnicos de transparência e fiscalização. Assim não é exigida a licitação técnica. A gente vai continuar na relação do 175, porque ele traz aqui, o nosso colega também já falou, a necessidade de uma lei complementar para regular o regime de concessões e permissões públicas. Né? Seu parágrafo único, lei disporá sobre, e aqui ele enumera sobre o que a lei, a circunstância da lei está aqui, 74. Bom, a gente percebeu que no parágrafo 175 ele traz a necessidade de uma legislação. Nessa legislação, houve uma mudança a partir da Constituição Federal de 1988. Antes, as permissões públicas elas eram concedidas em um regime precário. Isso quer dizer que ela ficava a critério da administração pública encerrar a qualquer momento de acordo com a institucionalidade. Mas a partir da Constituição de 2008, elas passaram a ter o fim da precariedade das permissões, já que agora elas não terão mais passarão pelo regime contratual, não pela regime de precariedade. Existe um recurso legislativo que foi feito após 88, que se encontra no artigo 223, parágrafo 4 da Constituição Federal, que fala sobre o cancelamento das concessões e permissões antes de prazo da Poder Judicial. Estabelece novamente a questão contratual dos regimes de permissão. O artigo 223, parágrafo 1 da CE também fixa prazo, 10 anos para concessão de rádio, concessão de TV e permissão de meio. Existe um recurso doutrinário também, né, que é pelos professores do Sebastião Ferreira, Jorge Gasparini, quanto a essa mudança no regime de permissão. Não é mais uma precária, sim uma contratual. Bom, a gente também vai falar sobre a disciplina infraconstitucional, baseada na lei 8.935
isso aqui de 95. Essa lei de parte ela foi transitada por uma lei posterior de 2021, mas ela foi totalmente abolida. A gente tem aqui o parágrafo primeiro, que fala sobre as concessões de serviços públicos, das obras públicas e das permissões de serviços públicos e região pelos termos do artigo 175, que foi destacado, essa própria lei, uma lei federal, e normas legais pertinentes, no caso a lei de licitações e o Código de Defesa do Consumidor. E as cláusulas contratuais são dispensadas. De novo, ela reafirma aquela mudança de paradigma, que as permissões não são mais um ato precário. O objetivo da lei é regulamentado conforme a Constituição estabeleceu, e ela também não pode ter mais institucionais como outra lei. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre a natureza contratual das concessões e permissões. Então, assim, ela traz aqui uma guia, cláusula dos indispensáveis contratos no final do dispositivo legal. Novamente, essa natureza contratual. Ela também consolida a diretriz da CDF, dando permissões também como contratos administrativos e não mais como precários. A aplicação subsidiária de outras normas, como estabelece, licitações e contratos administrativos e Código de Defesa do Consumidor. E ela entra no seu parágrafo 1, que ela é de abrangência nacional. União, Distrito Federal, municípios promoverão a revisão e adaptação necessária da legislação. Então, a adaptação é um caso concreto de acordo com cada região. Bom, aí agora o parágrafo segundo dessa lei, ela traz mais umas definições sobre autoridades pertinentes ao tema, que é, no caso, definir sobre a quem pertence ao poder concedente, que é destacado União, Estado, Distrito Federal e municípios. Traz a concessão de serviços públicos, que ela vai ser por delegação, para uma execução de pessoa jurídica, ou um consórcio. Vai ser, por exemplo, agente de digitação em concorrência de algo competitivo, conforme foi a atualizada pela lei de licitações de 2021. Ela também vai trazer a concessão de serviços públicos precedentes de execução de obra pública, que são aqueles casos em que o legislador ele traz quando alguém vai administrar uma rodovia, por exemplo. Então, ele não vai disputar necessariamente um pregão para receber um valor diretamente da administração pública, mas ele vai prestar uma benfeitoria e cobrar pelo serviço prestado. Então, aí também tem a permissão de serviço público, que é um problema conceitual, usar a convergência entre o trecho legislativo e a oportunidade de uso inicial alguma discordância em relação ao trecho funcional. Porque a delegação, a título precário, que é justamente esse destaque aqui, ele conflita novamente com o que foi a mudança que ocorreu em relação ao regime de permissão. Aqui são só algumas síntese de apontamentos sobre essa fundamentação legislativa, né? Que é a titularidade de serviços públicos, administração pública. A execução pode ser delegada, mas a titularidade nunca pode ser delegada. A modalidade das licitações pode ser concorrência de algo competitivo, capacidade técnica e responsabilidade. A comprovação obrigatória de todos os pré-requisitos para que você possa obedecer aqui às modalidades. Aí traz aqui a responsabilidade, né? No caso, o exercício de prejuízo sobre o concessionário, a responsabilidade objetiva também, mas o poder público vai responder de forma subsidiária, que é aquela questão que acho que a gente já estudou em direito civil sobre a responsabilidade civil. Os prazos dos contratos eles são estabelecidos no artigo 55 da Lei 1666 de 93 e artigo 92 da Lei 14.123 de 2021. Aí, novamente, destaquei a questão da ambiguidade da permissão, uma contradição legal entre o artigo 1º e o artigo 2º, parágrafos, ou inciso 4 e o artigo 40. O 4 precário e precário. Aí traz esse conflito, né, entre a precariedade, precariedade e contrato. E é isso. Aí aqui é só uma parada geral de legislações que são aplicadas no regime de concessão e permissão. São essas várias legislações, mas a gente não vai comentar aqui porque Boa noite, pessoal. Dando continuidade nessa
descentralização. Para uma melhor eficiência na execução de atividade, a administração pública ela vai transferir essa atividade para terceiros. E essa transferência ela pode ser através de descentralização. E essa descentralização é de forma indireta ou uma descentralização para particular. E quando ocorre a descentralização para particular, ela é por forma de delegação. E essa delegação pode ser para permissão ou uma delegação de concessão. E tratando de forma mais específica sobre a concessão, aqui que foi falado aqui, a concessão de serviço público é uma forma de descentralização administrativa, por meio de qual o Estado ele vai transferir a execução de determinados serviços a terceiro. Essa descentralização é para particulares. A descentralização para particulares ela ocorre por delegação, via concessão ou permissão, mantendo a titularidade do Estado e sendo regulado pela lei, pelo artigo 175 da Constituição, que já foi mencionado aqui, tanto pelo Lázaro como pelo João Vitor, e também pela lei 8.987, que é a lei de concessão e a lei de permissão. E, mencionando novamente o artigo 175 da Constituição Federal, fala que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Esse artigo nós vamos mencionar eles várias vezes aqui. É um artigo que vários concursos várias questões são cobradas em cima desse artigo, e é sempre nós estar atento em relação à prestação de serviço. Da concessão e permissão é sempre através de licitação. Conceituando aqui a concessão de serviço público, é necessário nós entendermos que na concessão de serviço público, a administração pública, o ente público, ele vai transferir a execução de atividade para o particular. E esse particular, ao executar a atividade, ele vai ser remunerado por aqueles que usufruem dessa atividade. Ou seja, que somos nós. Pode passar. Outro ponto importante também é em relação sobre essa prestação ao particular e concessão. Um exemplo aqui, aquilo que foi falado aqui. Para ser considerada concessão, é necessário que o ente público ele transfira essa execução da atividade para o particular e ele vai ser remunerado para aqueles que usufruem de serviço. Fazendo uma pergunta para vocês. No caso, uma administração pública municipal, ela contrata uma empresa para prestar serviço de limpeza da cidade. Esse contrato é uma prestação. Esse contrato é um contrato de concessão de serviço público. Repito novamente. Com a administração pública, com o ente público, ele vai contratar uma empresa para prestar serviço na limpeza da cidade. E o próprio Estado vai remunerar essa empresa. Nesse caso, é considerado uma concessão de serviço público? Não, nesse caso não vai ser considerado uma concessão de serviço público. Por quê? Porque para ser considerada uma concessão de serviço público, é necessário que o prestador de serviço vai executar a atividade e ser remunerado por terceiros. E nesse caso vai ser a própria entidade pública que vai estar pagando, vai estar remunerando a empresa concessionária, configurando assim um contrato de prestação de serviço e não um contrato de concessão de serviço público. Além da remuneração por tarifas cobradas do usuário, a empresa concessionária ela também pode cobrar receitas alternativas. Um exemplo, quando é delegado a execução da atividade de transporte público, o ônibus, além de ele cobrar uma tarifa para executar essa atividade, ele também pode fazer propaganda, para fazer anúncio no fundo do ônibus, fazer propaganda através de rádio e etc., para que assim a remuneração seja remunerada dessa forma a empresa prestadora de serviço. E também tendo a manutenção dos preços mais acessíveis ao público, para que aquela tarifa da prestação de serviço, o usuário vai usufruir aquele serviço seja remunerado. Ele tem um serviço e também com preço mais acessível. Então, retornando ao que foi falado aqui, a lógica da concessão é o ente público, a administração pública, o poder concessionário, ele transfere a execução de atividade, ou seja, ele delega para um particular. Esse particular ele vai exercer a atividade e vai ser remunerado para aqueles que usufruem
serviço. Pode passar. A peculiaridade em relação à concessão de serviço público é a sua natureza jurídica. A natureza jurídica da concessão de serviço público é contrato administrativo, ou seja, é uma natureza contratual. E esse contrato ele tem algumas regras, como um exemplo da Lei 14.133, que é a lei de licitação, e geralmente vai ser usada as regras gerais, mas também tem as regras específicas, que é usada pela própria lei de concessão de permissão, e um exemplo de regra específica no caso da licitação. Geralmente na licitação, a empresa vencedora é aquela com menor preço, com melhor técnica. Já na concessão de serviço, a empresa vencedora vai ser através daquela com melhor taxa, com melhor serviço, e pode ser tanto com menor taxa como melhor serviço. E a concessão também pode ser simples ou precedida de obra. Ela é simples quando a empresa concessionária que foi delegada o serviço, ela já presta o serviço de forma que imediatamente ela vai ser remunerada. Já precedida de obra, é necessário investimento, a empresa vai investir para ter aquele retorno futuramente. Um exemplo na construção da linha de metrô. Primeiro, a empresa é necessária investir para depois aqueles que vão usufruir desse metrô remunerar essa empresa. Outra peculiaridade também da concessão de serviço é a obrigatoriedade da licitação, como já mencionado aqui no artigo 175, que a concessão ela deve ser precedida de licitação, e tanto na modalidade concorrente quanto já competitiva. Na antiga lei de licitação, que era a 8.666, era permitida apenas a modalidade de concorrência, mas com a nova lei de licitação, a 14.133, veio a modalidade já competitiva, também abrangendo para a concessão de serviço público. E um exemplo de ato competitivo, um ente público, uma administração pública, que é delegar uma execução de um serviço, e só quer usar a melhor forma de executar esse serviço para terceiros. Então ela pode abrir um ato competitivo e ver a melhor forma de execução daquele serviço. E depois é feita a concorrência com a melhor taxa, com a melhor técnica para a empresa vencedora. Em relação a outra parte dos contratos, tem as partes envolvidas. As partes envolvidas são o poder concedente, ou seja, o ente público, a administração pública, que é responsável pela titularidade do serviço. Outro ponto importante também, o ente público ele vai transferir apenas a execução do serviço, ele não vai transferir a titularidade do serviço público. E a outra parte do contrato é a concessionária, ou seja, é a empresa privada. O concessionário só pode ser pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Não é permitido pessoas físicas em consórcio de serviço público. No caso da permissão até no contrato de permissão, sim, mas no concessionário, não. Em relação às modalidades de concessão, nós temos 3 modalidades de concessão, que é a concessão que nós já falamos aqui, que é a concessão ordinária. Tudo que nós já falamos aqui sobre concessão é na concessão ordinária, mas também tem a concessão ordinária, também pode ser chamada de concessão comum. Temos a concessão administrativa e a concessão de patrocinada. Então, há algumas modalidades de concessão. Como já mencionado aqui, a concessão ordinária é a forma de concessão em que a remuneração básica decorre da tarifa paga pelo usuário ou por outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Ou seja, o serviço é prestado, o usuário que usufrui esse serviço e vai ser remunerado da concessionária. Então, basicamente, já foi mencionado aqui. A empresa, na modalidade concessionária comum, a empresa ela presta, o ente público ele delega a execução de serviço para o particular, esse particular ele vai exercer a atividade e vai ser remunerado para quem usufrui. Mas também tem a concessão patrocinada, e a remuneração dela é diferente da remuneração do comum. Nesse caso, ela vai ser remunerada tanto pelo particular quanto pelo Estado. Ou seja, o Estado vai ser como um patrocinador. E a particularidade em relação à modalidade de concessão patrocinada é que ela é remunerada pelo usuário, mas pelo Estado. O Estado ele patrocina
sim a parte do valor para reduzir as tarifas ao cidadão e, por lei, o máximo em que o Estado pode patrocinar essa remuneração é de 70%. E o mínimo do usuário para o uso de serviço é 30%. Em relação à concessão administrativa, basicamente é aquela do comum. O ente público vai transferir a execução para terceiros, para particular, esse particular vai exercer a atividade, vai ser remunerado para quem usufrui. Só que quem vai usufruir dessa atividade é o próprio ente público, é a própria administração pública. E então, a administração pública ela pode ser um usuário direto e indiretamente. Um exemplo de diretamente, na construção de um presídio. O Estado não vai ser um usuário de forma direta desse presídio. Os usuários diretos são os presos, mas é claro que os presos vão querer pagar, né? Se já estão presos lá, não vai querer pagar. Então, o Estado ele é um usuário de forma direta, como garantidor, né, dos benefícios mais importantes. E, então, nesse caso, o usuário vai ser a própria administração pública de forma indireta. Recapitulando aqui sobre a concessão administrativa. A administração vai contratar a empresa ela presta o serviço, mas o usuário é o próprio Estado. E o poder público ele vai pagar 100% da remuneração. Diferente das comum, que é o próprio usuário, que é o usufruir, vai pagar na particular ou na patrocinada. Tanto o usuário como o ente público vai estar patrocinando esse valor. E a administração do usuário direto ou indiretamente do serviço. Eu trouxe uma tabela aqui para diferenciar a relação das modalidades de concessão. A modalidade ordinária. A diferença basicamente é na remuneração. Na ordinária, a tarifa é paga pelo usuário do serviço. Já na patrocinada, a tarifa é paga pelo usuário, mais o valor pago pelo poder público. E na administrativa, o valor é pago pelo próprio poder público. Em relação à fiscalização do serviço público, a administração pública, como já falei aqui, o ente público, o poder concessionário, ele é responsável pela fiscalização. Ele tem esse poder, não só o poder, mas também a obrigação. Como ele é titular do serviço, ele vai delegar pela execução, então ele tem essa obrigação e esse dever de fiscalizar. Então, a fiscalização é das principais prerrogativas da administração pública nos contratos de concessão. Mesmo que a execução do serviço seja transferida à iniciativa privada, a titularidade não permanece no Estado e tem o dever de acompanhar, de controlar e garantir a adequada prestação do serviço público à coletividade. A lei da concessão e permissão ela vai determinar e o concedente tem a obrigação de fiscalizar a execução do contrato. Basicamente, o que eu já falei aqui, ele não tem apenas a obrigação, ele tem a obrigação e o dever. O artigo 29 da lei de concessão e permissão vai mencionar isso, que incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. A administração pública ela pode, na fiscalização, exigir documentos, relatório técnico, contábeis e financeiros, pode revisar vistorias, incepções das instalações de concessionária, acompanhar o cumprimento de metas de desempenho e os padrões de qualidade, determinar ajustes ou correções quando for identificados falhas na execução do serviço. Quando a fiscalização, em relação à intervenção concessionária, quando a administração ela detectar uma falha ou uma grande irregularidade, ela pode intervir nessa execução de atividade. O artigo 29 da Lei de Concessão e Permissão vai falar que o público é o poder concedente intervir na prestação de serviços, nos casos e condições previstas em lei. E qual é o objetivo da intervenção? É garantir a continuidade e regularidade do serviço público, apurar a irregularidade de forma incêndia e efetiva, evitar que má gestão prejudique os usuários ou cause dano ao interesse público. Uma coisa que deve ser mencionada em relação à intervenção também é que a administração ali do concessionário, da administração que é concessionária, o gerenciamento, ela vai ser afastada e é nomeado um gerenciamento do próprio ente público para que a administração, o gerenciamento da empresa concessionária não venha intervir nessa fiscalização. E após o início da intervenção, um processo administrativo deve ser instaurado no prazo de até 30 dias.
processo ele precisa ser concluído no máximo 120 dias, então a intervenção ela pode durar no total aí de 210 dias. Em relação à concessão de serviço público provisório. A concessão de serviço público provisório, ela não é uma regra, é tanto que ela é um ato informal, mas bastante importante, porque geralmente, quando uma empresa concessionária está executando um serviço que é importante e essa empresa, por alguma forma, por extinção de contrato, ou ela deixa de prestar esse serviço é um serviço emergente e a administração pública ela pode nomear uma outra empresa concessionária para prestar esse serviço enquanto é feita uma nova licitação. Geralmente vai ser no prazo de 24 meses e o máximo que pode ser delegado, enquanto é o prazo que vai ser feita a nova licitação e para aquela execução daquela atividade, que é uma atividade importante, uma atividade de emergência, não fique parado. Só mencionando aqui que quando o Estado permite que uma empresa ou entidade privada assuma por tempo limitado a operação de serviço público para evitar sua paralisação. Por exemplo, quando a concessão anterior termina de forma abrupta por decisão ou falência da concessionária. Não é uma modalidade formal prevista no artigo 2 da Lei de Concessão e Permissão, mas ela pode ocorrer de forma emergencial quando a concessão anterior encerra sem que haja licitação imediata. Boa noite a todos, pessoal. Eu vou aqui continuar o tema falando sobre permissão de serviço público. E aqui eu trouxe um conceito anterior da permissão, conceito anterior, mas que acaba sendo até hoje muito aceito até hoje. A permissão é uma forma de delegação da prestação de serviços públicos feito pelo Estado a particulares mediante a contrato administrativo unilateral e precária. Por que ainda hoje é considerado um ato precário, mesmo após a Constituição? Porque ele não gera nenhum tipo de de obrigação à lei das contratuais. Ele não gera assim fugiu o tema aqui. A precariedade se dá pela falta dessa obrigação estatal veemente com o permissionário, na verdade. Essa obrigação ela se restringe ao que está no contrato. Não gera nenhuma obrigação além disso. As características aqui da permissão, vou falar um pouco sobre ela. Ele é um ato administrativo, contratual, precário e pode ser revogado a qualquer tempo, sem indenização, quando for do interesse público. A delegação de serviço público, o permissionário executa o serviço em nome do Estado. Ele executa não em nome próprio, né, mas em nome do Estado. É uma delegação. É uma forma do Estado passar para um particular uma permissão daquele serviço a ser explorado. Uma vez que por algum interesse estatal ele não possa executar, então ele faz essa transferência por meio da permissão. Essa permissão gratuita ou onerosa pode haver cobrança pelo serviço. Exemplo, o transporte público. O transporte público pode se fazer por forma de concessão provisória, né, que seria parecido com a permissão. Então, nesse caso, o transporte público, aqui no caso do estadual, ele tem uma empresa chamada MOB, que ela pode fazer essa concessão provisória, o que se parece muito com a permissão, né? Não sei, seria a concessão provisória,
parece-se muito com a permissão. A discricionalidade da administração pública, por ela ter a liberdade para conceder ou não a permissão conforme a conveniência e oportunidade. Aqui vemos os critérios que viemos estudando. É conveniente para a administração pública? É oportuno para a administração pública? Dentro desses critérios, ela pode sim dar permissão para algum particular desenvolver aquela atividade, por forma da permissão. Aqui a gente vem trazendo aqui uns exemplos de permissão nos diferentes âmbitos aqui. No municipal nós temos aqui o serviço de táxi. Quem nunca andou de táxi aqui antigamente, né, que hoje em dia está bem difícil de se contratar esse serviço, e o mototáxi também caiu em desuso por conta dos aplicativos, mas todo mundo conhece, né, o serviço de táxi e mototáxi, que são permissões feitas do serviço público municipal. Aqui no âmbito estadual nós temos o transporte coletivo de vans interestaduais e de ônibus, mas só que na modalidade de concessão provisória. Aqui no âmbito federal nós temos aqui a aviação civil, que ela é feita por meio de pequenas empresas de táxis aéreos, ou a aviação regional em áreas remotas da Amazônia Legal. Essas pequenas concessões são feitas por meio da ANAC, né? Agência Nacional da Aviação Civil, que a permissionária do serviço, a concessionária do serviço pode fornecer pequenas permissões, né, no formato de concessão provisória. Aí nós temos também no transporte, na modalidade federal, nós temos também o transporte hidroviário, que também e também na radiodifusão, né, que são através de rádios e TVs. Aqui no transporte hidroviário nós temos aqui, por exemplo, a operação de ferryboats, balsas e barcos entre estados ou transporte internacional. Aqui no hidroviário, na radiodifusão nós temos, por exemplo, aqui as rádios comunitárias, as rádios universitárias e as rádios legislativas, que também tem essa permissão para fazer a radiodifusão. As responsáveis por conceder as permissões nas diversas esferas. Na municipal, né, a prefeitura municipal faz essa permissão por meio da CETRAN. No governo do estado nós temos a delegação feita pela MOB, né, pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, que no caso se daria também por meio de concessão provisória, né, que é parecido com a permissão. Aqui nós temos a Agência Nacional do Transporte Terrestre também, que é um órgão do governo federal que regula e fiscaliza as concessões e permissões de rodovias federais e afins. Temos também a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, ela regula e fiscaliza a concessão de aeroportos e serviços correlatos. Temos a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, que é a ANTAC, que regulariza e fiscaliza as concessões em portos e terminais e hidrovias. E nós temos também o Ministério das Comunicações, que, né, delega e fiscaliza as concessões e outorga os serviços, né, na radiodifusão, como é o exemplo das rádios comunitárias. E a União, por meio da Secretaria de Patrimônio da União, pode conceder a permissão de uso privativo ou especial de bens públicos federais, como, por exemplo, os quiosques, barracas ou estruturas instaladas em áreas da União, como margens de rios federais, praias ou terrenos da Marinha. Isso aqui é um outro meio de permissão, né? A permissão para a exploração do patrimônio da União. Né? E
essa exploração se dá por meio, né, das áreas em que a União detém ali a propriedade. Nesses casos aí, nas margens de rios, de praias ou de terrenos da Marinha, pode ser concedida a permissão para exploração desses meios. Requisitos para a delegação, o interesse público, logicamente, né? Boa noite, pessoal. Vamos animar, o pessoal está meio desanimado. Vamos ver os requisitos para a delegação. Certo? Primeiro requisito que a gente vai ver, o interesse público. Tem que ser de interesse público delegar a prestação desse serviço ou contratar esclarecimento. E esse interesse público, ele depende de uma demanda da população, da comunidade. O fim último da atuação administrativa deve ser o norteador de qualquer delegação. A delegação não pode ser utilizada para fins privados ou para beneficiar interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. Então, a administração tem esse objetivo e essa obrigação, principalmente, de cuidar do interesse público e colocar em primeiro lugar. A delegação ela não pode acontecer para um interesse individual, que seja de qualquer tipo de gestor, em qualquer das escalas. O ato administrativo que visa exclusivamente o interesse privado é nulo, enquanto o ato que visa ao interesse privado cumulativamente com o interesse público pode ser válido desde que o interesse público seja o fim principal. E quando a gente fala de delegação, os colegas já falaram bem, o Lázaro até frisou bem, existem vários tipos de delegações e a gente vai falar. O principal que se utiliza na administração pública, e eu vou trazer agora para a administração municipal, que é a parte que eu conheço um pouco mais, é a licitação, porque a regra é licitar. Nós tínhamos até 2021 a Lei 8666, e essa lei foi extinta, entrou a 14 no 33, e ela passou 2 anos ainda de experiência. Durante esses 2 anos de experiência, ainda poderíamos usar o 8666. Por isso que eu lembro, inclusive, de uma aula que foi questionado, mas já foi revogado. Foi. Mas, de certa forma, ela ainda é utilizada, porque os contratos que foram firmados com essa lei, eles podem valer por 5 anos, por meio de aditivos, e ainda, ao final desses 5 anos, em alguma excepcionalidade. Essa excepcionalidade não é muito indicada que se faça, mas ela ocorre. Agora mesmo, a gente tem algumas situações dentro da administração pública que talvez seja necessário a excepcionalidade, a chegar aos 72 meses. Em que situação? Em situações em que a licitação não conseguiu correr. O que é isso, não? Por que a licitação não correu? Porque existem várias situações que acontecem no processo licitatório. E eu vou frisar isso porque eu acho muito interessante que vocês tenham conhecimento. A primeira coisa que acontece é o interesse público. Existe nas coordenações de todas as secretarias do âmbito municipal uma demanda, se descobre uma demanda. Essa demanda é o interesse público. Esse é o primeiro start que se dá para que haja mais na frente um processo licitatório. Essa demanda é repassada aos ordenadores de despesa do município, que isso ocorreu mais ou menos uns 16 anos atrás, quando foram delegados ordenadores. Antes disso, apenas o chefe do executivo era o ordenador de despesa. A partir daí passou-se a delegar. Então, vários secretários são ordenadores de despesa. Essa necessidade identificada lá na coordenação é repassada ao ordenador de despesa. A partir daí, ele vai autorizar, enquanto ordenador, para que se dê o início do processo licitatório, que é a regra. E nós vamos falar também de algumas exceções. Exceções não, nós temos exceções da licitação que podem ser as contratações diretas, que nós chamamos de dispensas, e a inexigibilidade. Para os íntimos, a INEX.
interessante porque são contratações de empresas onde não há concorrência, são únicas. E a gente pode citar como exemplo um show, por exemplo. Vai se contratar um cantor. Ele é único naquilo que ele faz, embora haja outros que possam, sei lá, cantar no mesmo ritmo. Mas ele é único no que ele faz. Então a gente usa a INEX para fazer um tipo de contratação. É um exemplo. As dispensas, que são as exceções da licitação, elas podem acontecer em algumas situações. Por exemplo, em valores baixos. Hoje, se não me engano, é até R$80 mil. O valor que pode se usar uma dispensa de licitação, porque o processo licitatório ele é um pouco mais demorado. Então, em aquisições ou prestação de serviços de até R$80 mil, se não me falando agora esse valor, pode-se usar uma dispensa de licitação, que é um procedimento mais curto, mais ágil, para alguma situação mais emergente. Pequeno valor. Uma outra situação é emergência. Uma emergência. Pode-se usar também uma dispensa de licitação, sem correr um processo licitatório. Isso acontece muito e principalmente na área da saúde. Porque na área da saúde, se a gente parar bem para pensar, quase tudo é urgente. Né? Outro dia tivemos um questionamento. Contratação de manutenção de central de ar. Não é um serviço essencial, não é urgente. O meu argumento nessa reunião foi: você pode trabalhar no calor, sem problema nenhum, e a gente espera rodar o processo licitatório. Mas o médico pode operar lá na sala de cirurgia no calor. A pessoa que está na UTI, ela pode ficar no calor? Então, é também um serviço essencial, é de urgência, e pode-se adotar o procedimento de dispensa de licitação, independente do valor. São algumas exceções ao processo licitatório, que começa com o interesse público. Um outro requisito é a conveniência administrativa. A conveniência está relacionada à oportunidade e à adequação da delegação aos fins pretendidos pela administração pública, considerando as circunstâncias específicas do caso. É um juízo subjetivo do agente público sobre a melhor forma de alcançar o interesse público, avaliando se a delegação é o meio mais eficaz e eficiente. Aí eu vou trazer um outro exemplo para vocês, que a gente tem na administração pública municipal. É conveniente. O que vocês acham? É mais conveniente eu contratar, alugar um carro com um motorista ou comprar o veículo e pagar um funcionário, um servidor para ser o motorista? Em anos anteriores, era-se comprar o veículo e pagava-se um servidor como motorista. E depois, com o valor mais oneroso de manutenção, porque infelizmente alguns funcionários não tinham um total cuidado com o carro, porque era público, se é público, né? Passou-se a questionar a necessidade de a gente locar o veículo. Você aluga, a administração pública aluga o veículo e já aluga com um motorista, com a prestação do serviço. Geralmente o dono. Quando o dono dirige o seu carro, ele cuida do carro. Então a gente baixa a manutenção, não é isso? Então isso foi uma grande sacada da administração pública municipal. A conveniência envolve a análise da oportunidade, ou seja, se o momento da delegação é o mais propício para a sua realização. Quando que é o mais propício? Quando que é emergente, quando que é urgência, quando que é necessário. Eu vou citar novamente a saúde, porque a gente sabe que se vai correr uma licitação de carteira, por exemplo, para as escolas municipais, se essa licitação atrasar, ninguém vai morrer por isso. Mesmo que haja um inconveniente, mas não haverá uma fatalidade. Agora, se a gente volta para a saúde, vamos voltar nossos olhos para a saúde.
Eu acompanhei uma licitação na área de medicamentos. E essa licitação lá demorou tanto, com uma interposição de recurso, porque a licitação acontece o seguinte, vou explicar para vocês. Houve o estágio inicial, o ordenador de despesa, ele manda começar a fazer o processo licitatório, a partir daí vai se buscar cotações de preços. Porque quando a coordenação disse que precisava, vamos falar da medicação, ele diz exatamente, eu preciso do medicamento tal, 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 vocês imaginam a quantidade de medicamento que o município necessita. E aí vai se começar um processo chamado cotação de preços. Depois dessa cotação de preços, lança-se um edital com preço médio. A partir desse edital, as empresas vêm se disponibilizar para ofertar. E aí começa a disputa. Quem oferece com valor mais baixo, quem oferece mais vantagens. E durante esse percurso dessa licitação especial que eu estou referindo, decorreu-se quase um ano, foram 10 ou 11 meses. Durante esse tempo, o município pode ficar sem medicação? Vocês acham que o socorrão pode ficar sem medicação? Não pode. Então, num caso desse, a gente entra com uma dispensa emergencial. E o valor de contrato de medicação gira em torno de 60 milhões de reais. Então, é uma exceção à regra. É feito uma dispensa e a justificativa é a emergência. Aqui eu tenho uma base legal. Na Constituição, no artigo 37, estabelece a obrigatoriedade da licitação. Como eu falei para vocês, a regra é licitar. Isso a gente estuda todo dia. A regra é licitar. Para contratações pela administração pública, garantindo a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Entende-se, naquela disputa, de fato, vai se contratar a proposta mais vantajosa. E existem várias técnicas. A mais utilizada é o menor preço. Mas existe também o melhor desconto. E eu dou um exemplo para vocês. O melhor desconto ele é utilizado nos contratos de combustível. Por quê? Porque os contratos de combustível, eles são baseados numa tabela que ela é nacional e ela é semanal. Então, o valor ele é fixo. E aí a gente vai contratar, a gente que fala ente público, vai contratar a empresa que dá o maior desconto em cima daquele valor da tabela. A lei 8666 revogada para contratos novos. Não esqueçamos dos contratos que foram firmados com a 8666, que até o seu encerramento vai se utilizar a mesma lei, porque não se pode confundir as leis. Regulamentava o artigo 37, estabelecendo normas e procedimentos para licitações e contratos administrativos. E aí veio a 14133, que revogou a 8666, que a gente chamava da lei do capeta, né? E demais legislações de licitação, modernizando o processo de contratações públicas. Diz a lenda que veio para modernizar, né? Eu estou esperando essa modernização ainda até hoje, que algumas coisas ficaram mais complicadas, inclusive, principalmente a questão da solidariedade de responsabilidade. Pode passar. Requisitos legais. Precisa existir uma previsão legal. A delegação deve estar prevista em lei ou regulamento que estabeleça as competências e os limites dessa delegação. Competência do delegante. O órgão ou agente que delega deve ter a competência para praticar o ato. E essa competência ela deve ser expressa na lei ou no regulamento. Lembra que eu falei para vocês do ordenador? Só o ordenador pode ordenar despesas. Existem várias secretarias, existem secretários para cada uma delas, mas nem todos eles são ordenadores. Especificação da delegação. O ato de delegação deve especificar quais matérias e poderes são transferidos, especificamente. Os limites da atuação do delegado, a duração da delegação e os objetivos de transferência. Tudo isso vem em contrato muito bem especificado. Antes do contrato, a gente faz um termo de referência, que o próprio nome já chama uma reflexão.
é onde vai se referir o contrato, que vem todas as especificações, como que vai ser feito, qual a modalidade, qual a solução daquele problema que aquela coordenação trouxe, como que isso vai ser solucionado. Tudo isso vai constar do termo de referência, vai constar da minuta do edital, para posteriormente a gente ter o contrato propriamente dito. Limites da delegação. A delegação deve ser clara quanto aos limites da atuação do delegado, evitando abusos e excessos. Pode passar. Transitoriedade. A delegação, por natureza, ela é temporária. Os contratos administrativos, eles têm um prazo determinado e todos eles constam de poderem ser aditivados, como eu falei para vocês. O da 8666, que encerrou lá em 2021, quando ela deixou de ter efeitos, mas ainda assim podem ser aditivados. E aí a gente tem uma diferenciação para serviço e para aquisição. Quando é serviço, um contrato de serviço, prestação de serviço médico, por exemplo, a prestação de serviço médico ela pode começar, por exemplo, em agosto e ir até agosto do ano subsequente. Já um processo de aquisição, ele precisa estar compreendido dentro do exercício financeiro. O exercício financeiro é o ano vigente, certo? Então, vamos voltar ao exemplo dos medicamentos que eu falei para vocês que demorou quase o ano inteiro. Foi lá para outubro, mais ou menos, quando conseguiu se encerrar. Firma-se um contrato. Aquele contrato é a aquisição de medicamentos, certo? A aquisição, ela só pode ir até o final do exercício financeiro. Ou seja, mesmo que eu tenha começado em outubro, eu só posso ir até 31 de dezembro do corrente ano. Encerrou, aí eu faço um aditivo. Motivação. O ato de delegação deve ser motivado, justificando a necessidade de transferência da competência. Eu já falei para vocês, existe um motivo que é a necessidade lá na ponta, as necessidades são identificadas. E aí quando a gente fala de medicação, tem o socorro, mas tem as farmácias básicas, tem os postos de saúde, todos esses locais precisam de medicação e cada coordenação vai informar a sua quantidade necessária. Existe um setor apropriado, determinado apenas para isso, vai fazer essa consolidação, desculpa. E a partir daí, quando a gente tem toda essa totalidade, vou falar mais fácil, né? Vai ter a totalização de todas as quantidades, aí começa-se a fazer a pesquisa de preço. Formalidade. O ato de delegação deve seguir os requisitos de forma previstos na lei. A lei de licitações, ela traz passo a passo cada artigo que deve constar do contrato, com a publicação em diário oficial quando exigido. Todo ato praticado pelo executivo precisa necessariamente ser publicado. E a gente tem um portal da transparência. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar, é muito interessante. O portal de Imperatriz, ele tem uma acessibilidade muito boa. Ele é muito fácil de manusear. Você encontra as informações com muita facilidade. Autoridade delegante e delegada. É fundamental que o ato de delegação especifique quem está delegando, a autoridade delegante, e quem está recebendo a delegação, que é a autoridade delegada. Nesse ponto aqui, a gente teve uma mudança agora no fim do ano passado, aqui na administração de Imperatriz, nessa questão de delegar as funções. A nova lei de licitações e contratos, que é a 14.133, ela trouxe uma novidade, que a Secretaria de Administração de cada municipalidade faria todos os processos administrativos correspondentes a bens comuns. Seriam centralizados na Secretaria de Administração, certo? Todos os bens comuns, que seriam material de expediente, material de limpeza, alimentação, combustível, outros específicos, os ordenadores fariam as suas respectivas secretarias, como é o caso de medicamento. Então, quando se faz o contrato,
especificamente, é necessário que se coloque quem está delegando. Se é um bem comum, quem vai delegar necessariamente vai ser a Secretaria de Administração. E os outros vêm como se fossem caronas, fazendo parte dessa contratação. Pode passar. Requisitos contratuais. Contrato de delegação. A delegação de serviços públicos geralmente ocorre por meio de um contrato. Porque pode haver outras situações. Se for uma aquisição ou um serviço de valor baixo, pode acontecer de não haver a formalização de um contrato e emitir-se o que a gente chama dentro da administração de nota de empenho. O que é a nota de empenho? É um documento feito na contabilidade geral do município que tem o valor de contrato. A partir do momento que está empenhado dentro da contabilidade, consta dos débitos públicos e aí o fornecedor tem a garantia que vai receber. Objeto do contrato, que deve seguir as regras específicas da legislação sobre a contratação. Já falei para vocês, a lei ela traz passo a passo quais são os artigos, quais são as cláusulas que necessariamente precisam constar no contrato administrativo. Objeto do contrato. O contrato deve definir de forma clara e precisa o objeto da delegação ou o serviço que vai ser prestado. Hoje a gente passou boa parte do expediente procurando ajustar com bastante clareza um objeto que será contratado por dispensa, porque a gente precisa ter muito cuidado de como isso vai constar dos documentos que serão publicados, para que não haja dúvidas do que a administração está pretendendo contratar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa enviar os alunos que vão para os jogos escolares. E aí a gente precisa saber como que a gente vai contratar esse serviço. Se a gente vai contratar um ônibus, que vai levar os alunos eventualmente, se a gente vai contratar uma empresa para que ela forneça as passagens. E isso demanda tempo, porque vai se pesquisar qual a melhor forma. Qual a forma que vai ficar menos onerosa para a administração pública. E eu garanto a vocês que existem pessoas determinadas a encontrar essas formas. Existem setores específicos, mão de obra qualificada para fazer isso. Responsabilidade e direitos. O contrato ele deve estabelecer as responsabilidades e os direitos. Lá vem descrito todos os direitos do contratante e da contratada e todos os deveres, as obrigações, inclusive as sanções também que podem ocorrer. Direitos tanto do delegante público quanto do delegatário, a empresa ou a pessoa contratada. Prazos e condições. O contrato deve definir o prazo da delegação e as condições para sua renovação ou extinção. Esse último exemplo que eu dei para vocês, a gente vai contratar de alguma forma, ou o ônibus ou as passagens para levar os alunos. A gente tem um prazo determinado. Os jogos vão acontecer numa data X até a data Y, certo? Então, esse prazo ele deve constar no contrato de forma clara. Pode passar. Cláusulas de fiscalização. Todo contrato administrativo, ele traz um fiscal de contrato, ele traz isso determinado no contrato, ele traz um gestor de contrato. O fiscal, ele tem a responsabilidade de fiscalizar a execução ou o recebimento dos bens que foram contratados. E é isso que eu falei para vocês. Essa nova lei ela trouxe essa responsabilização de forma muito clara. Porque se ocorrer de haver uma fiscalização externa e for constatado que a fiscalização não foi eficiente, não é só o prefeito, não é só o secretário que vai responder, não. O fiscal também vai responder. Porque ele dá o seu atesto que ele recebeu aquela mercadoria ou que aquele serviço foi executado. Permitindo que o delegante acompanhe a execução do serviço e garanta a sua qualidade. Então, às vezes, quando alguém comenta, mas o produto tal, porque é público, não é de qualidade.
Infelizmente, isso é uma falha na fiscalização, na pessoa que recebeu e aceitou o que não estava determinado no contrato. Se o contrato determina de uma forma, a responsabilidade do fiscal de contrato é conferir e somente receber, e ele é autorizado a receber, se não estiver de acordo com o que está descrito no contrato. Sanções e penalidades. O contrato deve estabelecer as sanções e penalidades em caso de descumprimento das obrigações. Uma das principais sanções que a gente tem é o distrato, encerramento do contrato. Não está cumprindo o contrato, o município ele pode fazer o distrato. Extinção do contrato. O contrato ele deve prever as hipóteses de extinção da delegação. Vou dar um exemplo para vocês da extinção. Eu tenho um contrato de dispensa, vamos voltar ao exemplo dos medicamentos. O processo licitatório demorou, lá no começo do ano precisou fazer uma dispensa emergencial, porque o município não podia ficar sem medicamentos. E aí vai se descrever, e a gente tem que colocar isso, que aquele contrato ele pode ser encerrado. Uma dispensa, geralmente, ela só dura 6 meses, gente. É emergência. Então, 6 meses eu tenho que resolver todos os meus problemas e fazer o contrato de licitação. Pode ocorrer, e a gente consegue justificar, como esse caso que eu estou falando para vocês, que esse decorreu muito tempo, e a gente pode aditivar uma dispensa, mas precisa de uma justificativa muito bem embasada, muito bem robusta, para que a gente não tenha problemas com órgãos fiscalizadores externos. Certo? Então, nesse contrato de dispensa de licitação, deve constar em cláusula, muito bem descrito, que ele vigerá até os 130 dias ou até que se conclua o processo licitatório. Porque se o processo licitatório findar antes dos 6 meses, que é o prazo da dispensa, a gente faz o distrato da dispensa porque a regra é licitar. Extinção do contrato, beleza, já falei, pode passar. Habilitação técnica do particular. A habilitação técnica verifica se o particular possui a qualificação técnica necessária para a execução do objeto da contratação. Nós vamos contratar para construir, sei lá, uma unidade básica de saúde. Você vai contratar uma empresa que não tem um engenheiro? Não, né? Necessariamente você vai construir, a gente precisa do serviço de engenharia. Então, essa qualificação técnica, ela precisa ser comprovada. Como que ela é comprovada? A gente pede documento, expressa a empresa que já ganhou a licitação, já correu tal, gasto e aí ela vai comprovar que ela tem profissionais habilitados, que ela tem profissionais com registro nos conselhos de engenharia, onde quer que seja, e que ela tem condições de atender essa necessidade. Como? Contratos anteriores, é um exemplo. Ela pode trazer, olha, já prestei serviço para essa prefeitura, pode até ser para uma outra prefeitura. E, inclusive, pode ser para a própria prefeitura de Imperatriz. Ela já prestou serviço na época passada e agora ela ganhou a concorrência de novo e aí ela traz isso para comprovar sua qualificação técnica. Isso inclui a comprovação de experiência anterior em atividades semelhantes, qualificação de seus profissionais, a disponibilidade de equipamentos e materiais. Ela tem que descrever também todos os equipamentos que ela possui, ela descreve o seu prédio, dependendo do objeto, tudo isso é tem que ser descrito. A nova lei de licitações, seu artigo 67, estabelece critérios para a habilitação técnica, como a comprovação de experiência, qualificação dos profissionais, disponibilidade de equipamentos. Próximo. Habilitação econômica financeira. Qualquer empresa vai prestar serviço para a administração pública? Não. Ela precisa ter uma qualificação técnica, que eu já falei, e ela precisa também ter uma qualificação financeira. Por quê? Principalmente porque o município, e isso é cláusula contratual, tem pelo menos 3 meses para realizar o primeiro pagamento. Então, a empresa ela precisa ter suporte financeiro para suportar esse tempo, sem fechar as portas. Então, uma empresa pequena, para prestar um serviço grande, ela vai ter dificuldade. Então, isso também é visto. E a gente pede, geralmente, o balanço patrimonial.
assegurando que ela possui capacidade para arcar com os custos da contratação, cumprir com as obrigações financeiras assumidas. Estabelece o serviço e escolhe suas atividades por meio de contratos, de programa, concessão, os instrumentos congêneres devem comparar sua capacidade econômica e financeira. Eu vou falar mais um, além da, eu falei para vocês, que a regra é licitar, mas a gente tem a dispensa, a gente tem a INEX e a gente tem credenciamento também. O credenciamento é muito interessante. Geralmente é feito para os laboratórios, prestação de serviços laboratoriais. E eles seguem, pasmem vocês, uma tabela SUS, que eu não lembro que ano ela foi atualizada, acho que 2013, aí ano passado saiu uma lei que vai ser atualizada, não, mas os valores eram baixíssimos. Esse é o credenciamento. No credenciamento, lança-se o edital e as empresas se oferecem para serem, elas não disputam, todas podem ser credenciadas. E aí a cota que se tem de exames laboratoriais é dividida, para que todos possam prestar o serviço. Agora vamos fazer uma questãozinha, bem simples. Com base na nova lei de licitações e contratos, assinar a alternativa correta quanto à possibilidade de delegação de competências no âmbito da administração pública. A delegação de competência é livre e informal, sendo suficiente a comunicação verbal entre autoridades da mesma esfera administrativa, sim ou não? A autoridade superior poderá delegar competência para a prática de atos licitatórios, inclusive para a edição de normas gerais que regulamentam o procedimento. A delegação de competência deve ser específica, com indicação dos limites, critérios de fiscalização e duração, não podendo abranger a edição de atos normativos ou a decisão de recursos administrativos. É permitida a delegação de matérias de competência exclusiva da autoridade delegante, desde que haja autorização superior expressa. A delegação, por sua natureza, transfere a titularidade da função administrativa e isenta o delegante de qualquer responsabilidade sobre seus atos praticados. Foi o que o colega falou. Passa, por favor, pessoal. Vamos ver por que está incorreto. A letra A ignora a exigência da delegação formal e específica. Precisa ser formalizado. Tudo é formal, não existe isso que era antigamente, né? Palavra de honra, não sei o que, eu vi meu avô falando isso. Letra B, permite indevidamente a delegação. Letra D, contrário ao artigo 1º ou parágrafo 1º do artigo 7º, que proíbe delegação de competência. E a letra E confunde delegação com transferência de titularidade. Pode pensar. E a resposta, vocês acertaram, parabéns para vocês. A autoridade superior poderá delegar competência para a prática de atos administrativos relativos a licitações e contratos, desde que a delegação seja específica e contenha os limites da competência delegada, os critérios de fiscalização do seu exercício e a duração da delegação. Além disso, o parágrafo 1º do mesmo artigo veda expressamente a delegação para edição de atos normativos, decisão de recursos e matéria de competência exclusiva. Muito obrigada pela atenção.